E aí, é possível? É possível ou não é? Hoje, olha, sabe que essa eu fiquei pensando, né? Fala, galera do YouTube, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Agora sim, estamos ao vivo para todo mundo. Sabe que hoje foi um grande desafio, né? Criar essa aula, porque o tema é como você pode até dobrar os seus resultados em 60 dias. E eu falei assim, putz grilo, um monte de gente vai ler esse tema dessa aula e vai falar, é impossível, isso daí é mentira, não dá, aquela coisa toda. E, gente, eu estou aqui para passar para vocês que é sim possível, tá? Inclusive, é muito possível. E eu vou mostrar isso através de indicadores de desempenho, que é uma gestão pura. Vocês vão perceber que a aula de hoje é até um pouquinho mais... né? Conseguir passar todo o conteúdo para vocês com qualidade, em 60 minutos, e vocês vão perceber que é possível através da gestão. O que eu vou apresentar para vocês hoje aqui não é marketing, tá? Porque a aula de marketing nós teremos na próxima quinta-feira. Mas hoje eu vou falar puramente de gestão e eu vou mostrar para vocês como vocês podem, através de indicadores de desempenho, conseguirem atingir, até dobrar esse resultado de vocês em 60 dias. A verdade é que 60 dias eu acho que eu até joguei o prazo um pouquinho para cima, porque dependendo de como você agir aí, se você estiver de fato disposto a agir, você consegue atingir um resultado como esse até antes. É claro que tem consultórios, tem clínicas que já estão com um processo de encantamento, de gestão e marketing tão redondinhos que esses resultados talvez não atinjam o dobro, mas já vai aumentar muito. Agora vai ter gente também aqui que vai passar do dobro. Vocês vão perceber que o que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão conseguir mais do que dobrar. Algumas pessoas, muitas pessoas, muitos dos que estão assistindo aqui, vocês vão conseguir mais do que dobrar em 60 dias. Como? Através da análise de indicadores de desempenho. Ricardo, Instagram, deixa eu cortar aqui os comentários. Opa, espera aí que eu apertei um negocinho aqui sem querer, gente. Deixa eu voltar. Voltou, pronto. Deixa eu encerrar aqui os comentários. Desativar aqui. Pronto, para todo mundo prestar atenção. Ricardo, traduz aí o que é esse tal de indicadores de desempenho. O que acontece, gente? Quando vocês optaram por fazer odontologia, muitos de vocês não tinham ideia daquilo que vocês enfrentariam, né? Daquilo que... do quanto vocês precisariam se desenvolver na parte administrativa, na parte de marketing. A gente falou sobre isso lá na primeira live, na primeira aula. E agora, quando vocês se encontram no mercado, vocês têm a necessidade de administrar um negócio, que é o consultório, a clínica de vocês, independentemente do porte que é, se é grande, se é pequeno, não importa, mas você tem que sim administrar. Você tem a necessidade de avaliar e de gerir vários indicadores de desempenho. Esses indicadores, para ficar mais claro para vocês, é como um exame de sangue nosso. O nosso corpo, nós temos uma infinidade de indicadores no nosso corpo que nos remetem a avaliar se nós estamos ou não com determinadas doenças, se nós estamos ou não saudáveis. O consultório, a clínica de vocês, repito, independentemente do tamanho que for, também tem isso. Vocês também, o consultório e a clínica de vocês também possuem indicadores que mostram se esses consultórios de vocês estão ou não saudáveis, se eles estão ou não crescendo, se eles estão ou não bem. E é justamente sobre esses indicadores que nós vamos tratar hoje. Tem vários, mas hoje especificamente, e atendendo à necessidade do tema da aula, de como até dobrar seus resultados, os resultados do seu consultório em 60 dias, nós vamos trabalhar especificamente 3, beleza? Bom, para fazer uma pequena introdução, existe uma frase famosíssima de um dos caras, Peter Drucker, que é um dos caras mais famosos da administração no mundo inteiro, das grandes corporações, que ele diz o seguinte:
O que não pode ser medido não pode ser melhorado. O que ele quer dizer com isso? Que o que a gente não consegue avaliar, o que a gente não consegue se basear em números, nós não podemos sermos categóricos em dizer se está bom ou não. Olha só, se, por exemplo, vocês olham para mim e falam, pô, aparentemente você está saudável. Só que pode ser que eu não esteja. Deus, vou até bater em alguma madeira aqui. Deus queira que eu esteja errado, né? Deus queira, aliás, que eu esteja certo, que eu esteja de fato saudável. Só que se a gente tiver uma conclusão em cima disso, não é uma conclusão, pode não ser uma conclusão 100% assertiva. Então, o consultório e a clínica de vocês acontece exatamente isso. No negócio de vocês, pode parecer que está tudo bem, e no fundo, não está tão bem quanto deveria. E com pequenos ajustes, quando a gente conhece esses indicadores de desempenho, que eu vou passar para vocês hoje, com pequenos ajustes a gente consegue ter uma melhoria absurda na performance. É igual mais ou menos um atleta olímpico, né? Se você perceber, está tendo o campeonato mundial de atletismo, se você perceber a diferença lá nos 100 metros, corrida, a diferença do primeiro para o segundo colocado, são milésimos de segundo. São milésimos de segundo que eles se dedicam e detalhes que eles mudam e que faz toda a diferença, que posiciona um em primeiro e outro em segundo. Então é justamente sobre isso que eu vou tratar aqui com vocês. Sabe que esse fim de semana uma pessoa perguntou para mim aqui no Instagram, falou assim, Ricardo, como eu faço para me livrar de vez dos convênios? Essa pessoa, fatalmente, ela não tem um controle efetivo, profundo, do quanto o convênio é benéfico ou maléfico para ela. Porque se ela tivesse esse controle, primeiro que ela não teria nem essa dúvida, né? Segundo, que ela saberia, fala-se muito de convênio, né? Poxa, que o convênio realmente não traz resultados, e o convênio, de fato, os pacientes que vêm de convênio, eles não trazem lucro para o consultório, salvo raríssimos convênios que têm uma tabela mega diferenciada, mas são raros. Convênio, quase 100% dos convênios tem uma performance muito baixa, uma performance muito ruim. Ele traz, se você, dependendo da forma que você paga o dentista, ele traz prejuízo. Então, o convênio, quando ele traz algum resultado, é justamente na atração de pacientes particulares. Só que você há de concordar comigo que se você não tem os dados, você fica no achômetro, né? Você acha que ele está trazendo particular, porque você lembra lá de 1, 2 pacientes particulares que o convênio, ou procedimentos particulares que o convênio trouxe, mas você não tem, de fato, será que o convênio está sendo positivo para o seu consultório ou não? Isso, através dos indicadores de desempenho, nós sabemos. Marketing, poxa, será que as estratégias de marketing que você está usando, caso você esteja usando alguma estratégia de marketing, será que essas estratégias estão sendo efetivas, sim ou não? A gente só vai saber através dos indicadores de desempenho. Um erro que eu vejo muito vocês cometerem é falar assim, poxa, Ricardo, marketing, eu fiz uma estratégia de internet, a gente vai falar sobre marketing na próxima quinta-feira, eu vou explicar para vocês o que tem funcionado mais, mas, poxa, Ricardo, a gente fez uma estratégia de internet e só vieram 4 pacientes. E eu investi, por exemplo, R$2.000 e vieram só 4 pacientes. Esse dado para a gente importa muito? Não. Ele tem uma importância, mas ele não é fundamental. O que importa, de fato, para a gente é saber quanto de resultado financeiro esses 4 pacientes trouxeram. Vocês há de concordar comigo que imagina se são 4 pacientes de uma reabilitação, por exemplo, 30 mil cada um. Poxa, você investiu 2 mil, retornou 120 mil em 4 pacientes. Então, são análises de indicadores de desempenho que trazem para nós uma visão do nosso negócio que fica muito mais fácil nós entendermos onde estão os erros para sermos mais assertivos nas soluções. Então, a gente só consegue resolver aquilo que a gente, de fato, sabe que existe um problema. Se nós não conhecemos o problema, como que a gente vai resolver? É impossível. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que eu vim trazer hoje, para que vocês conheçam, de fato, quais são os indicadores de desempenho, e eu vou mostrar para vocês, nessa aula de hoje, uma planilha que ela dá
todo esse resultado é o exame de sangue do seu consultório. E a partir da leitura desses dados, é uma planilha de simples, mas é muito simples preenchimento. E a partir do momento que você preenche essa planilha, você tem lá todos os dados, você consegue entender o que deve ser melhorado e aí sim resolvido. Eu vou trazer nessa aula de hoje quais são geralmente os erros que vocês cometem depois que a leitura dos dados dessa planilha, o que acontece com 99% dos consultórios e onde vocês devem resolver aquilo que vocês devem melhorar, como vocês devem melhorar para atingir esse resultado que eu citei nessa aula. Como até dobrar os seus resultados em 60 dias. Olha só, eu anotei aqui alguns indicadores que são importantes vocês terem no consultório de vocês. Tá? Poxa, Ricardo, eu anotei 10 indicadores. Aí você vai falar, pô, Ricardo, mas aí é muito trabalho, eu sou dentista, eu não consigo aplicar isso daí. Como que eu posso fazer? Já eu vou te contar como você vai fazer para se organizar, para ter esse controle, para isso entrar no seu dia a dia, no seu cotidiano, de modo que não te gere tanto desgaste ou tanto tempo. Olha só, o primeiro indicador importante, anota aí, quem está com a apostila, recebeu a apostila nos grupos do WhatsApp, fica mais fácil de anotar. Se você não tem essas apostilas, não se preocupe, depois você me manda uma mensagem no Instagram, me manda um e-mail, alguma coisa assim, e a gente encaminha essa apostila para você. Tá? Mas por enquanto anota. O primeiro indicador, que é de suma importância, é a lucratividade. Poxa, chega no fim do mês, seu consultório está tendo lucro? Sim ou não? O lucro, muitos dos dentistas confundem, porque eles falam assim, poxa, lógico que eu estou tendo lucro, eu estou pagando minhas despesas de casa, então meu consultório dá lucro. Só que o que a gente considera lucro, e o que você deve considerar de lucro, é aquilo que sobrou depois de vocês pagarem todas as contas, inclusive vocês se pagarem como funcionários da própria empresa. Então, muitas vezes, os dentistas, eles confundem o lucro. Eles acham que o lucro é aquilo que eles ganharam como dentista. E quando eles vão ver, a clínica, o consultório em si, não gerou lucro nenhum. Passou o mês, todos os outros profissionais aí da sua equipe atenderam outros pacientes e não gerou lucro. Então, o lucro, que a gente considera lucro, é o valor que sobrou depois de pagar todas as despesas, inclusive você como dentista. Pagou todo mundo, inclusive você como dentista ou como administrador, o seu salário como funcionário da sua empresa, aí sim, o que sobrou a gente considera lucro. Esse indicador é importante, por quê? Porque um consultório, uma clínica saudável, deve dar em média de 20% a 40% de lucro, depois de pagar tudo, repito, inclusive você. Se o seu consultório não está trabalhando dentro desses parâmetros, olha lá, é um indicador de desempenho. Se o seu consultório não está trabalhando em cima disso, opa, tem alguma coisa errada. Provavelmente é na sua precificação ou na forma que você paga, por exemplo, seus dentistas ou impostos. Geralmente está aí o problema. Nós falamos bastante sobre isso na aula 1. Por isso que é importante você assistir todas as aulas. Vocês veem que elas têm um complemento. Então, esse é um primeiro indicador. Um segundo indicador é inadimplência. Muita gente fala sobre boleto bancário. Eu vou falar sobre ele hoje aqui também, um pouquinho mais. Mas o pessoal tem medo. Ah, pô, dá muita inadimplência. Muito quanto? Muito é 20%? Muito é 10%? Muito é 5%? Quanto que é? Às vezes a inadimplência, você deixa de ter uma estratégia, uma condição de pagamento diferenciada, em função de dar muita inadimplência. Às vezes são 2 pacientes que estão inadimplentes, e de repente você deixa de vender para, sei lá, 100 outros em função daqueles 2 pacientes. A inadimplência é um bom indicador de desempenho. Uma inadimplência em boleto e cheque, a gente fala uma média ideal, coisa de 5%. É um valor 5% para baixo. É um valor adequado, indicador de desempenho. Outro indicador de desempenho, entrada. Quanto que está entrando, de fato, de resultado, de dinheiro no seu consultório? É um indicador de desempenho. Saída é outro indicador de desempenho. Quanto você tem de fluxo de caixa no seu consultório, na sua clínica, para eventuais emergências, capital de giro, é outro indicador de desempenho. O que mais? Quais são as melhores datas de recebimento que você tem? Cara, isso daqui é um outro indicador importante vocês saberem. Poxa, vocês terem uma leitura
do negócio de vocês, do consultório de vocês, para saber, poxa, todo dia 20 eu tenho muitas entradas. Então, legal, o que isso significa? Que contas maiores, o ideal é você deixar pagar dia 22, dia 25. Por quê? Porque você sabe que tem caixa. Você não precisa deitar no travesseiro e não dormir, ficar desesperado. É um indicador de desempenho. E, gente, eu vou explicar para vocês hoje 3 desses indicadores, mas vocês vão perceber o quanto é importante vocês saberem isso e vocês vão conseguir fazer uma leitura certinha do consultório de vocês. Olha lá, os 3 indicadores principais que a gente vai trabalhar são esses 3 aqui. O primeiro, oportunidade de venda. Pô, Ricardo, o que é isso, oportunidade de venda? É facinho. Somando todos os pacientes que fizeram avaliação com você nesse mês, por exemplo, a gente está em outubro, no mês de setembro, somando todos os pacientes que fizeram avaliação com você. Se todo mundo topasse fazer o tratamento, qual é o valor que seria? A gente chama isso de oportunidade de venda. Esse indicador é muito importante vocês terem. E é muito legal porque quando vocês têm esse indicador de uma forma fácil, vocês começam a entender o tamanho do negócio de vocês. Tem gente que eu falo, gente, vocês estão ricos, vocês só não estão pegando dinheiro, o dinheiro está voando aí na frente de vocês, vocês estão com 100, 200, 300, 400 mil reais por mês de oportunidade de venda. Só que, pô, vocês estão vendendo 30, 40, 50 mil, já vou chegar em exemplos, isso vai ficar mais claro para vocês. Mas quando você sabe qual é a sua oportunidade de venda, você fala, opa, meu negócio está legal. Eu posso melhorar minha performance de encantamento, de venda. Como que eu faço isso? Como que eu melhoro? A gente vai falar sobre isso na aula também. Como que eu melhoro? E a partir dessa melhoria, você consegue melhorar o segundo indicador importante que nós vamos tratar nessa aula, que é o aproveitamento de vendas. O que é o aproveitamento de vendas? Desse montante aí, que é a oportunidade de venda. Vamos supor que você teve 100 mil de oportunidade de venda. Quanto que os pacientes toparam fechar? Ou seja, qual foi o aproveitamento dessa venda? Poxa, de 100 mil eu consegui vender só 20. Caramba! Passou 80 mil reais voando na minha mão, não peguei. Vocês vão perceber. É uma notícia boa e uma ruim. A boa é que quando vocês têm a oportunidade de venda, vocês se surpreendem com o volume financeiro que está ali. Quase sempre é assim. Vocês se surpreendem, vocês falam, nossa, mas passou tudo isso de grana? Eu não acredito. Só que, quando vocês veem o aproveitamento de venda, geralmente esse aproveitamento é baixo. Aí vocês começam a se dar conta que, poxa, de 10 pacientes que fizeram avaliação, vocês de fato fecharam, sei lá, 7 desses pacientes. Só que os 3 que eram valores mais altos, vocês perderam. Aí, opa, isso daí já é uma linha de raciocínio. Pô, peraí, eu estou perdendo os tratamentos altos. Por que isso está acontecendo? Nós vamos falar sobre isso na aula, que esse é um dos motivos. E o terceiro indicador, que é importantíssimo, que nós vamos tratar nessa aula, é o chamado ticket médio. O que é o ticket médio? É a média que os seus pacientes investem aí no seu consultório. Existe um valor mínimo ideal que você deve buscar. E geralmente os consultórios e as clínicas trabalham aquém desse valor. Geralmente os consultórios e as clínicas trabalham com esse ticket médio menor do que o ideal. Ao invés de eles trabalharem com ticket médio maior, eles trabalham com ticket médio baixo. E há alguns motivos por que isso acontece. E eu vou falar sobre isso nessa aula também, para justamente vocês entenderem os motivos e resolverem. Eu vou falar qual que é a solução. E aí vocês aplicando isso, vocês conseguem atingir os 60, o dobro lá dos resultados em 60 dias. Olha que bacana isso. Então hoje nós vamos focar em três indicadores fundamentais. O primeiro é a oportunidade de venda, o segundo é o aproveitamento de venda e o terceiro é o ticket médio. Importante. Gente, como vocês vão medir isso? A gente tem 2 pontos aqui, aliás, 2 ferramentas que são fundamentais, ou uma ou outra, para te ajudar nesse processo. Essas ferramentas são, você precisa de uma planilha
ou de um software odontológico. A planilha, eu honestamente ensino ela, inclusive eu ensino ela dentro do Sucesso Odonto, dentro do curso, porque eu sei que não são todos os dentistas que têm software. Mas a verdade é que hoje a planilha já é algo arcaico, porque todas as informações são armazenadas no software odontológico e é muito mais fácil você, primeiro, preencher e jogar isso no software e, segundo, você fazer a leitura dessas informações dentro de um software odontológico. Então, a planilha, eu vou explicar para vocês, vou ensinar, inclusive, uma planilha de 9 itens só, simples de preencher, aqui nessa aula, só que o ideal é que vocês tenham um software odontológico, porque todas essas informações, e até muito mais que isso, vocês conseguem extrair no software. Beleza? Então vamos lá. Ricardo, uma dúvida que geralmente vocês têm. O problema é que eu não tenho tempo. Eu não tenho condição de fazer esse tipo de controle que você está falando. Porque eu trabalho muito, eu atuo muito, eu não tenho tempo. Gente, vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é estabelecer quem vai ser responsável por cada etapa do cadastro dessas informações que eu estou ensinando para vocês. A primeira coisa é isso, é quem. Por quê? Por exemplo, o cadastro de clientes, o cadastro do cliente, onde ele mora, endereço, etc. Você consegue, aliás, o seu consultório, quem vai jogar isso daí no sistema é a recepcionista. Lembra da live anterior? Está, inclusive, gravada, quem não assistiu, assista. Eu falei sobre o protocolo de encantamento. Quando o paciente chega, a recepcionista aborda o paciente pedindo o documento dele. Para quê? Para jogar no sistema. Então, essa etapa, quem que cuida? A recepcionista. E onde que está no protocolo? Assim que o paciente chega. A segunda etapa refere-se ao orçamento, entre aspas, tá? Ao valor, aos honorários do tratamento. Mas vamos chamar de orçamento, porque popularmente se chama assim. Por favor, não se ofendam, tá? Mas é só para todo mundo entender. O segundo grupo de informações que nós precisamos são justamente essas vindas do orçamento. Então, por exemplo, qual o orçamento que foi ofertado para o paciente? O paciente topou ou não o orçamento completo ou só topou parte do orçamento? Em quantas vezes o paciente dividiu? De onde esse paciente veio? Então, são algumas informações que, gente, presta atenção no que eu estou falando aqui para vocês. Vocês não levam nenhum minuto para preencher. Mas nenhum minuto. É muito rápido. Inclusive, vocês conseguem preencher com o paciente na frente de vocês. Na hora que você está fazendo a avaliação, você consegue preencher. Pô, Ricardo, mas caramba, a avaliação no meu consultório é muito rápida. Esse é um ponto errado, tá? A gente vai falar já já sobre isso. A avaliação, você precisa de tempo. Para você vender ticket médio, valores de alto valor agregado, você tem necessidade de tempo. Como você vai convencer alguém a fazer um tratamento que envolve uma cirurgia ou uma mudança estética drástica em 10, 15, 20 minutos? Você não convence. Você precisa de tempo. Então, voltando para os indicadores de desempenho, a primeira coisa que vocês precisam fazer é estabelecer quem em cada etapa. O que eu sugiro? A primeira etapa, o cadastro do paciente, endereço, esse tipo de coisa, a recepcionista faz lá na recepção. A segunda etapa, com relação aos valores ofertados para o paciente, eu sugiro que vocês façam. Gente, acreditem no que eu estou falando, isso não leva um minuto, esse cadastro. E a partir do momento que você joga isso no sistema, o sistema já dá a leitura completa do que está acontecendo para vocês. Então isso não leva nem um minuto. E eu sugiro que vocês façam, até mesmo porque muitos de vocês não querem passar os valores para as recepcionistas, têm um pouquinho de receio com relação a isso. Então a primeira coisa que vocês têm que decidir é quem em cada etapa vai resolver, vai ficar responsável por isso. E a segunda coisinha que vocês têm que resolver é onde isso vai entrar no protocolo. Cadastro do paciente, com a recepcionista lá na hora que o paciente chega, na primeira consulta. Falamos sobre isso na aula anterior. O cadastro dos valores, eu sugiro que fica você. Beleza? Resolvendo isso, fica tudo muito mais fácil. Bom, vamos lá. Agora vamos falar sobre a planilha. Gente, anota aí. Essa planilha está na apostila, tá? Quem não tem apostila, me manda aqui no Instagram. Mas, enfim, que aí depois vocês olham com calma. Mas anota aí os itens,
Pronto, organizar o celular. Anotem aí os itens que são imprescindíveis dessa planilha. Item número 1, nome do paciente. Você vai colocar lá, imagina uma planilha, tá? Então, o primeiro campo é nome do paciente. Segundo campo, a data que o paciente fez a avaliação. Por quê? Porque depois a gente consegue extrair qual foi, por exemplo, nossa oportunidade de venda, o aproveitamento de venda. Eu vou falar sobre isso com mais detalhes já já, em um período específico. Poxa, qual foi minha oportunidade de venda no consultório esse mês? Nos últimos 15 dias, nos últimos 3 meses, a gente consegue isso a partir do momento que tem a data. Então, item 1, nome. Item 2, data. Item 3, onde. O que é onde? É de onde esse paciente veio. Ele veio de estratégia de marketing? Sim. Qual estratégia? Não, ele veio de convênio. Não, ele veio de indicação. A partir do momento que a gente sabe de onde esses pacientes estão vindo, a gente consegue mapear quanto a gente teve de oportunidade de venda em cada um desses itens. De indicação, de Instagram, de Facebook, de Google, de convênio, enfim. Então, primeiro item, nome. Segundo item, data. Terceiro item, onde. Quarto item, dentista. O que é isso? É o dentista que fez a primeira consulta. Por quê? Vocês têm que concordar comigo que nós somos seres humanos e cada um tem uma peculiaridade. Cada um ser humano é diferente do outro. Então, naturalmente, há um dentista da sua equipe que tem uma performance comercial melhor, outro dentista que tem uma performance comercial pior, tem dentista que passa mais segurança, tem dentista que passa mais empatia, enfim. E a gente precisa saber quem tem a melhor performance. Já já eu vou chegar nisso, é um dos pontos de melhoria dos seus resultados. Beleza? Quinto item, valor. Ou seja, qual o valor do tratamento proposto para o paciente? Ricardo, mas se eu propor 3 tipos de tratamento diferentes, vocês coloquem o mais caro. Beleza? Sexto item, qual o valor que o paciente topou? Ou seja, qual o valor que o paciente aceitou? Por que isso? Porque às vezes você propõe para o paciente um tratamento de 10 mil reais. Só que efetivamente esse paciente pode topar, sei lá, começar por uma etapa que custa 3 mil reais. Então, aceito foi 3 mil reais, rejeitado foi 7 mil reais. O rejeitado é justamente o 7º item, desculpa. É isso aí, 7º item. É o rejeitado. Ou seja, quanto paciente de valor ele rejeitou. Ricardo, mas se o paciente topar fazer tudo, topar tudo que eu propus, no rejeitado você coloca 0, tá bom? É isso. 8º item, ligar quando? O que é isso? Gente, muitos dos pacientes que passam no consultório, eles precisam conversar com alguém. Então eles falam, poxa, eu vou conversar com a minha esposa, eu vou conversar com meu marido, eu vou conversar com a minha mãe, eu vou conversar com o papagaio, eu vou conversar com o cachorro. Eles precisam conversar com alguém. Então esses pacientes, eles saem do consultório para pensar. E é errado, aí já entra uma dica, tá? Para vocês chegarem nesse resultado que eu falei. É errado você deixar simplesmente o paciente pensar e acabou. Porque a gente precisa fazer um negocinho chamado follow-up. O que é isso? É o pós-venda. Então, esse paciente, imagina o seguinte, o Ricardo fala assim, não, poxa, doutor, eu adorei, mas eu preciso conversar com a minha esposa, porque a gente tem uma viagem marcada, eu preciso fazer as contas, então eu preciso conversar com a minha esposa. O que você vai fazer? Gente, anota aí que essa dica é demais. Vocês vão falar assim, tudo bem, Ricardo, não tem problema nenhum. Só tem o seguinte, o seu cadastro vai ficar aberto aqui no nosso sistema. Eu posso te ligar algum dia, o dia da sua preferência, eu não quero te importunar, nada disso. Eu posso te ligar no dia da sua preferência só para saber uma posição para a gente colocar aqui no sistema para não ficar aberto? Gente, é batata. 100% dos pacientes vão falar, claro que pode. Aí você fala, olha, mas eu não quero te atrapalhar. Então me fala, por favor, um dia e horário que seja melhor para eu te ligar, para eu não te atrapalhar, e não é nada disso. É só para a gente fechar aqui no sistema. Gente, é batata também. Os pacientes pensam. Eles falam assim, pô, deixa eu ver aqui, hoje é terça, putz, ó, eu devo conversar com ela até quinta, pode me ligar na sexta. Ah, é? Sexta, que horário? Ah, pode me ligar na sexta de manhã. Aí vocês anotam na planilha ou no sistema, quem tem sistema, anotam lá, ligar para Ricardo, sexta-feira, 10 horas da manhã.
Para quê? Para você fazer o acompanhamento desses pacientes. Gente, anota aí essa dica. Anota aí para vocês fazerem amanhã. Puxa, todo mundo que fez avaliação com vocês desde o início do ano, desde janeiro, a gente está em outubro. Puxa, todo mundo que fez avaliação e não fechou. Entre em contato com essas pessoas para renegociar. Fala que, poxa, vocês fizeram algum tipo de parceria com os fornecedores, então os pacientes de implantes, vocês falam que fizeram uma parceria com a empresa de implantes e tal, e que o doutor, isso a recepcionista pode ligar, e que o doutor quer muito bater um papo com você, porque a gente tem certeza que vai chegar numa condição que vai caber no seu bolso. Pronto. Façam o que eu estou falando. Eu duvido, olha aqui, eu duvido que vocês não tenham resultado. Eu duvido, anota aí para vocês começarem amanhã. E digo mais, se vocês quiserem, se vocês puderem, se vocês puderem, façam vocês mesmos isso. Por quê? Porque vocês vão perceber que os pacientes adoram, diferentemente do que muitas vezes vocês pensam, falam, vai parecer que eu estou precisando. Que nada. Façam para vocês verem. Eu desafio vocês a fazer. Façam. Os pacientes vão adorar. Pô, Ricardo, mas eu vou fazer de todos? Não, façam dos tratamentos maiores. Tratamentos acima de 5 mil, acima de 10 mil, vocês têm a possibilidade de fazer. Beleza? Então essa é a dica. Então esse ligar quando é justamente por aí. Tá lá na apostila, tá, gente? Quem não tem a apostila, manda lá no Instagram uma mensagem para mim, pra gente caminhar para vocês. E depois o 9º item é o feedback. Ou seja, a recepcionista ou vocês ligaram para o paciente. O que o paciente falou? Ele falou que tá caro, ele falou que vai resolver depois de 2 semanas, falou que vai resolver depois de 1 mês. Para quê? Para vocês terem esse controle. Pô, o Ricardo falou que tá para entrar um dinheiro para ele nas próximas 2 semanas. Já deixa agendado ligar para o Ricardo depois de 2 semanas. Por quê? Porque você está próximo ao cliente e vocês vão perceber, eu estou desafiando vocês, podem fazer, vocês vão aumentar e muito a conversão de vocês, o sim dos pacientes, tá certo? E isso contribui para a gente atingir esses resultados, que é tema dessa aula. Beleza? Bom, então, só resumindo. A planilha, quais são os itens importantíssimos? São 9. Nome do paciente, a data que ele fez a avaliação, de onde esse paciente veio, o dentista que fez a avaliação, o valor que vocês ofereceram para o paciente, o valor que foi aceito, o valor que foi rejeitado, ligar quando e feedback. Tá? Depois vocês ligaram o que o paciente falou. Beleza? Então é isso. Aí vamos lá. Agora vamos entrar no que realmente interessa. Vocês já sabem, já defendi muito a importância dos indicadores de desempenho. Vocês já sabem que vocês vão ter esses indicadores através ou do software odontológico ou da planilha. Eu sugiro o software odontológico. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Aí, legal. A partir do momento que vocês tiverem essa planilha ou esses dados em mãos, a gente vai conseguir avaliar 3 indicadores importantíssimos, que é o que eu estou dando foco nessa aula aqui. O primeiro deles é a oportunidade de venda. Então a gente vai conseguir ver, poxa, somando todos os pacientes que fizeram a avaliação, quanto que deu, qual o valor final. Depois a gente vai ver o aproveitamento desse valor total que a gente ofereceu para os pacientes, né, que os pacientes fizeram de avaliação, quanto de valor foi topado, tá? E o terceiro item, que é o ticket médio. Como a gente consegue estabelecer ou saber qual que é o ticket médio? A gente soma, poxa, quantos pacientes, exemplo, tá? Quantos pacientes fizeram a avaliação esse mês? 50 pacientes fizeram a avaliação. Quanto foi a minha oportunidade de venda? Ou seja, estou somando todos esses pacientes, quanto que gerou de oportunidade de venda? 50 mil. A gente divide os 50 mil por 50 pacientes. Então, o ticket médio da oportunidade de venda foi de R$1.000 por paciente. Só que esse dado para a gente é o dado completo? Não. A gente precisa saber qual foi, o mais importante é nós sabermos qual foi o ticket médio do aproveitamento de vendas. Como que a gente faz isso? Então a gente pega lá, poxa, quantas avaliações foram feitas? 50. Quantos pacientes fecharam? 10 pacientes fecharam. E qual foi o valor fechado por esses pacientes, somando todos os pacientes? Somando esses 10 que fecharam, que toparam fazer o tratamento, deu R$5.000. Aí a gente divide. R$5.000 dividido por 10 pacientes, dá R$500 o ticket médio aceito. Aí a gente faz uma análise.
Fala assim, opa, peraí, mas o ticket médio da oportunidade era 1.000. O ticket médio que fechou foi só 500. Poxa, por que será? Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. E é aí que a gente começa a fazer a análise dos indicadores. E é aí que entra o pulo do gato que eu quero ensinar para vocês atingirem esses resultados em tão pouco tempo. Então, olha só, eu vou para ficar mais claro para vocês, eu vou exemplificar como se fosse um consultório real, tá? Para vocês conseguirem enxergar a realidade de vocês. Então, vamos lá. O exemplo 1, imagina que um consultório teve oportunidade de venda de 50 mil reais. Somando, todos os pacientes fizeram avaliação em setembro, por exemplo, ele teve 50 mil reais. Desses 50 mil reais, ele teve um ticket médio, ele fez 50 avaliações, tá? Então ele teve um ticket médio de R$1.000. E essa clínica fechou 30% dos 50 mil reais. Esse foi o aproveitamento de vendas da clínica. A clínica fechou 30% de 50 mil reais. Ou seja, fechou 15 mil reais, certo? Então, dos 50 mil, tinha um ticket médio de 1.000, fechou 15 mil reais. Esse é o primeiro cenário. Aí, vamos supor que esse consultório, o mesmo consultório, tá? Ele fez algumas mudanças, tá bom? Ele fez algumas mudanças. Então, o que ele fez? Ele aumentou o ticket médio. Pô, Ricardo, mas como que aumenta o ticket médio? Vou chegar lá já já. Ele aumentou o ticket médio. Então, aqueles mesmos 50 pacientes, no mês de outubro, vamos supor, eles tiveram um ticket médio de R$1.500. Isso gerou uma oportunidade de venda de R$75 mil. Ou seja, 50% a mais do que no mês anterior, só aumentando o ticket médio. Ricardo, como que aumenta o ticket médio? Vou explicar para vocês já já. Primeiro vou aos exemplos. Imagina que a performance de fechamento continuou em 30%. Então, dos 75 mil, fechou 30% desses 75 mil. Deu R$22.500. Então, imagine, em dois cenários praticamente iguais, é a mesma quantidade de pacientes fazendo avaliação, é a mesma performance de fechamento, a única diferencinha pequenininha aí foi o aumento do ticket médio, de R$1.000 para R$1.500. Isso gerou um valor de fechamento de R$22.500. Só de um mês para o outro, aumentaria 50% a performance. Olha que legal isso. De um mês para o outro, aumentaria 50% a performance. Ou seja, seus resultados aumentariam 50%. Aí vamos para o exemplo 3. Tá? Vamos para o exemplo 3. Então, aqueles mesmos 50 pacientes, num ticket médio de R$1.500, isso gerou uma oportunidade de venda de R$75 mil. Só que vocês melhoraram o protocolo de encantamento. Aquilo que nós fizemos, que eu ensinei na aula 2. Então imagina, você começou a aplicar aquilo lá, melhorou a sua performance de fechamento. Mais pacientes aprovaram, mais pacientes toparam fazer o tratamento com você. Logo, ao invés de 30% de aproveitamento, a gente chegou em 50% de aproveitamento. Então, de 50 orçamentos, uma oportunidade de 75 mil, nós teríamos fechado R$37.500. Isso dá um aumento, gente, olha só, em 2 meses, de 150%. Olha só, é isso que eu quero que você entenda aqui. O que eu vou ensinar para vocês, de uma forma prática agora, o que vocês podem fazer para melhorar esse ticket médio e aumentar essa performance, cara, em 2 meses, nesses exemplos que eu citei, tirou vocês de um ticket de uma performance de R$15 mil para R$37.500. É um crescimento de 150%. Sem mudar, é isso que eu quero tocar aqui em vocês, eu não falei de marketing, sem mudar absolutamente nada no consultório de vocês, continuando exatamente da forma que está, sem mudar em nada, salvo 2 pontos, o aproveitamento de vendas e o ticket médio. Ambos a gente melhora mudando algumas coisas. Então vamos lá. Primeira coisa, ticket médio. Ricardo, qual que é um ticket médio bom? Gente, a gente fala de um ticket médio mínimo ideal acima de R$1.500. E muitas vezes o que a gente percebe aí são tickets médios, ou seja, a média de quanto cada paciente investe no consultório na clínica, inferior a R$500, a R$700. Poxa, gente, R$700
Deus que me perdoe, mas a média do que seus pacientes fazem aí é uma prof e 2 restaurações? É muito pouco. Isso quer dizer o seguinte, quem tem um ticket médio baixo assim, não está oferecendo para o paciente ou não está passando confiança, credibilidade suficiente para o paciente para fechar tratamentos de alto valor agregado. Implante, protocolo, reabilitação, estética, orto, até a orto entra num ticket médio alto. Então, são clínicas que têm dificuldade de fechar esses tratamentos. Aí eu vou te ensinar o porquê, o porquê dessa dificuldade e onde você deve melhorar. Primeiro ponto, segurança. Gente, o que acontece? É quase que 100% dos dentistas, vocês têm um medo, um receio de oferecer para o paciente aquilo que ele de fato precisa. Por quê? Porque vocês têm receio, vocês têm medo do paciente não topar. Muitas vezes, por quê? Porque vocês têm uma insegurança financeira. Às vezes, o valor que vocês estão oferecendo para o paciente é um valor até que é altíssimo para vocês. Vocês falam, meu Deus, eu não tenho nem isso na conta, como eu vou cobrar para o paciente? Então, é uma insegurança financeira que não deve acontecer. Porque vocês têm custos muito, muito altos e vocês devem se valorizar. Poxa, quando vocês pensaram em ser dentistas, caramba, vocês estudaram muito, vocês ficaram 4, 5, 6 anos na faculdade, fizeram especialização, participam de congressos o tempo inteiro, vocês têm que se valorizar, o trabalho de vocês tem valor, vocês transformam vidas. Isso deve ter, vocês devem se preocupar com isso e vocês devem se valorizar nesse sentido. Um outro ponto que impede vocês de atingirem esses resultados é a insegurança técnica. Pô, Ricardo, como assim insegurança técnica? Vocês não sabem vender, vocês não conhecem profundamente tratamentos mais complexos, e quando vocês não conhecem aquilo que vocês estão vendendo, vocês não passam segurança. E os tratamentos mais complexos são justamente os que necessitam de mais segurança para serem vendidos. Por quê? Porque envolve cirurgias, envolve grandes mudanças estéticas. Então, vocês têm essa necessidade de conhecer profundamente esses tratamentos. Como vocês vão suprir isso? Estudando. Pô, eu preciso me especializar? Não necessariamente, mas chame colegas seus que são especialistas para te ensinar como você consegue fazer um diagnóstico de exame, por exemplo, para vocês terem mais confiança. Façam cursos de atualização, isso é importantíssimo para vocês. Beleza? Então, essa parte de insegurança, principalmente financeira, vocês têm medo. Deu lá quanto? Deu 20 mil reais. Cara, vocês falam, meu Deus do céu, não tem isso na conta, como eu vou cobrar isso do paciente? Ele não vai aceitar. Aí o que vocês fazem? Oferecem somente aquele tratamento curativo que o paciente foi procurar. Às vezes uma dor, às vezes é uma limpeza, uma restauração simples. E deixa seu ticket médio lá embaixo. Um outro ponto, anota aí, gente, isso daí para vocês mudarem. Um outro ponto que deixa o ticket médio baixo são vários dentistas aí do seu consultório fazerem avaliação. Por quê? Porque, gente, naturalmente, tem dentistas, eu já falei sobre isso, que tem melhor performance comercial. Tem outros dentistas que têm performance comercial pior. Então, vocês há de concordar comigo, quando tem vários dentistas fazendo avaliação, essa performance é muito pior. Ela é muito pior do que se a gente comparar com um dentista, o melhor dentista fazendo avaliação. Pô, Ricardo, então só o melhor dentista deve fazer avaliação? O melhor dentista comercialmente? Sim. Essa é a estratégia. Gente, se vocês fizerem isso, anota aí. O resultado que vocês vão ter é imediato. É muito rápido. Só de vocês fazerem essa mudança. Pô, Ricardo, mas eu não entendo, por exemplo, de orto. Vai estudar. Pô, mas você fazer uma especialização? Não. Mas faz um curso de atualização, chama um orto que é colega seu para te explicar. É isso que eu estou falando. Gente, a odontologia é um negócio sensacional. Os resultados que a odontologia pode causar para vocês. Poxa, ontem foi o último dia do mês. Eu começo a receber do pessoal os resultados do mês. Gente, mais 200 mil reais, que é o tema, né, desse treinamento, de todas as lives. Mas é a rodo. E muitas vezes a mudança é de um mês para o outro. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Só que é necessário mudar. Não adianta vocês chegarem amanhã no consultório e fazer a mesma coisa que vocês fizeram sempre. Porque o resultado que vocês vão ter, óbvio, vai ser o mesmo resultado que vocês tiveram sempre. É isso que vai acontecer. Então é necessária essa mudança.
Outro ponto para vocês chegarem nesse dobro é isso, é concentrarem todas as avaliações no melhor avaliador, porque ele vai subir, vai jogar o ticket médio lá para cima. Vai dobrar, muitas vezes dobra, triplica o ticket médio, por quê? Porque é um profissional que passa mais empatia, que passa mais segurança, que tem conhecimento mais técnico. Enfim, os resultados são muito superiores. Beleza? Então esse é um outro ponto. O terceiro ponto é protocolo. Vocês precisam respeitar o protocolo de vendas. Eu mostrei para vocês na aula anterior a essência de um protocolo de vendas para vocês terem resultados fabulosos. Então vocês têm que seguir aquilo lá. Ah, Ricardo, mas eu não estou acostumado. Então você tem que se acostumar a fazer o certo. Porque você vai fazer o certo, gente, eu repito, eu garanto para vocês que os resultados são imediatos. Sabe que eu estava falando, a odontologia é um negócio fabuloso. A margem de lucro que vocês têm, o valor dos tratamentos é altíssimo. Eu falo, poxa, tem muita gente perguntando do curso completo Sucesso Odonto. Eu vou falar mais sobre ele na próxima live, tá? As vagas iniciam na próxima segunda-feira. Mas muita gente tem perguntado, cara, o valor do Sucesso Odonto, Deus que me perdoe, mas é ridículo. R$380 por mês, você faz uma prof com qualquer coisa que você aprenda no curso, e olha que eu estou te ensinando várias coisas aqui de graça. Mas uma profilaxia, uma restauração por mês já paga. Então, é simples ter os resultados na odontologia. O que eu estou ensinando para vocês aqui, gente, é só aplicar, não tem erro, podem confiar em mim. Beleza? Então, seguir o protocolo. Assistam a live 2. A live 2 tem todo o protocolo lá. Quarto item, parcelamento. Por que muita gente tem o ticket médio baixo? Porque não tem parcelamento, não tem opção do paciente parcelar, o valor do tratamento não cabe no bolso do paciente, esquece. Você só ouve sim dos tratamentos menores. Aí quando chegam os tratamentos de valores mais altos, os pacientes correm. Por quê? Porque falta opção de parcelamento. Gente, está acabando a bateria do meu computador. Segurem 2 segundos aí, tá? 2 segundos. Vou liberar aqui os comentários no Instagram. 2 segundos, já volto, 2 segundos. Pronto, voltei. Imagina, eu tô aqui no meio da live, pum, acaba a bateria. Putz, que desespero. Eu tava vendo, eu tô falando com vocês aqui, vem 6%, 5%. Voltei. Então, assim, quarto item, parcelamento. Se não cabe no bolso do paciente, esquece. E tratamentos complexos têm um valor agregado maior. O valor financeiro é mais caro. É tratamento de 10, 15, 20, 30 mil reais. Então, vocês precisam ter opção de parcelamento, inclusive boleto. Ah, não, mas boleto causa inadimplência. Gente, vocês vão fazer a análise do nome do paciente, do CPF do paciente. O paciente está com o nome limpo? Sim. Esse cara não vai querer arrumar problema com você, certo? A chance disso acontecer é pequena. Você vai emitir contrato. Tem contrato? Tem valor jurídico. Você vai emitir nota, acabou. Ricardo, mas você está falando que não vai ter inadimplência? Não vai ter inadimplência. Só que eu prefiro, é aquela coisa, eu prefiro vender 200 mil em boleto e receber, por exemplo, 180, do que vender 50 mil no cartão e receber 48. É esse tipo de ideia que vocês precisam ter. Então, a divisão de valores é primordial para vocês aumentarem o ticket médio e aumentarem esses resultados de vocês. Então, olha aqui, eu estou dando 4 itens para vocês, gente, é fazer isso daí. Se vocês não dobrarem, vocês vão mais do que dobrar esse resultado de 60 dias, ou vocês vão aumentar em muitos resultados de vocês. Então, o primeiro ponto é ter segurança. Cara, segurança técnica, vocês vão precisar estudar. Ah, mas eu tenho preguiça, então você não merece ter o sucesso. Porque se você quer ter sucesso, você precisa sair da sua zona de conforto. E o que eu estou passando aqui para vocês, infelizmente, vocês vão ter que sair da zona de conforto. Eu falo isso, quem faz o curso completo, Sucesso Odonto, a primeira coisa que eu falo é isso. Falou, olha, eu garanto para vocês que vocês vão pagar esse curso aqui em 1 mês. Só que você tem que fazer seu papel. Porque se você não fizer seu papel, aí não esquece, não tem mágica. Você vai ter que arregaçar as manos. O pessoal que está aqui, tem gente que
200. Débora Perrella bateu 300 mil esse mês pela primeira vez. Fábio Avelar, 1.200.000 quase. O cara fez mês passado. Cara, é realidade, os caras estão aí. Só que é fácil? É simples? É fácil? Não é fácil, porque te tira da zona de conforto. Então, primeiro item, segurança, já falei. Segundo item, concentrar todas as avaliações, todas as primeiras consultas no melhor avaliador, naquele dentista que tem a melhor performance. Beleza? É o segundo item. Terceiro item, respeitar, ia falar responder, respeitar o protocolo que eu passei na aula anterior. Se você não viu, vai ver que essas aulas, no fim da semana, saem do ar. Acabou. Segunda-feira, eu vou fazer a última live, que eu vou organizar todos esses ensinamentos. A gente vai abrir as vagas do Sucesso Odonto, do curso completo. E aí essas aulas saem do ar. Então, pô, você está com essas aulas disponíveis para você lá no sucessoodonto.com.br, vai lá e assiste. Cara, devora essas aulas. Por quê? Para você ter o resultado que você quer. Então, segundo item, concentre as avaliações no melhor avaliador. Terceiro item, respeite o protocolo da Live 2. E quarto item, tem a opção de parcelamento. Vocês precisam ter. Cara, vocês precisam ter boleto, não tem jeito. Quer vender tratamento de alto valor agregado? É necessário boleto, não tem papo. É necessário boleto, porque quem tem, imagina, um tratamento de 10 mil reais, quem que tem de limite no cartão 10 mil reais? Vocês estão assistindo, são dentistas, muitos de vocês têm. Mas, poxa, quantos outros dentistas, que são doutores, não têm? Imagina os pacientes, a gente está no Brasil. A gente tem que dar viabilidade de pagamento. Isso é importantíssimo. É lógico que você vai receber uma entrada. Você recebe a entrada de 20%, 30%. Conforme for, divide o valor da entrada e só faz o tratamento complexo após o recebimento da entrada completa. Entendeu? Agora esse é o motivo dessa aula. Você só consegue descobrir isso que eu estou passando para vocês a partir do momento que você sabe e que você tem os indicadores de desempenho. E é por isso que é importantíssimo, e vocês só conseguem ter esses resultados quando vocês têm tempo e saem da zona de conforto para, por exemplo, preencher no sistema. Leva 1 minuto. Pô. O que eu estou te ensinando aqui leva 1 minuto para você ter todo o diagnóstico do seu consultório. Mas precisa sair da zona de conforto. Você precisa fazer algo que você anteriormente não fazia. Beleza? Então, galera, primeiro, quero agradecer pelas mensagens que a gente tem recebido, tá? Eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram, muitas mensagens nos nossos grupos, no WhatsApp. O pessoal pega o nosso celular lá e manda o WhatsApp. A gente está na terceira live de 5. Essas lives têm ajudado muita gente. Essa é que é a verdade. O pessoal já está aplicando e já está tendo resultados. Então, é uma alegria muito grande a gente saber que um treinamento desse gratuito, é lógico que segunda-feira eu vou apresentar para vocês o curso completo, que tem um valor que, na minha opinião, é irrisório, 380 e poucos reais por mês. É a última turma com esse valor, e na segunda-feira eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Mas essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, de ter esses conhecimentos, que de fato fazem muitos desses que estão aqui nos comentários faturarem mais de 200, 300 mil reais. Teve gente que falou assim, mais de 1 milhão, é difícil acreditar. Pois é difícil, mas acontece. O Fábio Avelar, eu não sei se ele está aí, né? Mas depois vocês procuram ele aí. Mas foi estudo de caso. Joga no YouTube, Fábio Avelar, Ricardo Novak, ele foi estudo de caso. Quando ele foi estudo de caso, ele fazia 200, por volta de 200. Então, a oportunidade que vocês estão tendo é absurda. Aproveitem ela. É um conteúdo gratuito aqui, de mão beijada para vocês, que vai durar por pouco tempo, né? Então, eu queria agradecer essas pessoas. A próxima live vai acontecer na quinta-feira, beleza? Quinta-feira, às 9 da noite. Vocês gostam desse horário, das 9 da noite, ou preferem às 8? Então, a próxima live vai acontecer na quinta-feira. Quem não assistiu às lives anteriores, repito, assistam enquanto não sai do ar. E é isso. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre marketing, única e exclusivamente marketing. O que essas clínicas, esses consultórios estão fazendo? Aqui, ó, Marcelão, garoto Colgate, está há mais de 3 meses faturando acima de 300 mil reais. Mais de 3 meses faturando acima disso. A Melina também está com performance acima. O sonho dela era 100, a performance dela está acima de 100 já nos últimos 3 meses. Pati Maio também. Então é isso. Na quinta-feira eu vou te ensinar o que esses consultórios, essas clínicas
tem feito de marketing para conquistar novos pacientes e manter, fidelizar os atuais. Beleza? Quem não está nos grupos, participe dos grupos. O sorteio do curso eu vou fazer amanhã, tá bom, gente? Confesso aqui que eu acabei esquecendo. O sorteio do curso eu vou fazer amanhã. É o último curso que eu sorteei. O último ganhador, quem ganhar, ganhou. É isso, galera. Vamos fazer a foto oficial? Vamos lá, tira a foto aí. Deixa eu arrumar o cabelo, né? Para sair pelo menos bonitinho. Vai lá, gente. Tirei o print aí. Me marquem, hein? Me marquem lá, @Rinovac. É isso, gente. Fiquem com Deus. Gostaram da live? Eu sei que tem muita informação, às vezes o conteúdo fica um pouco denso, mas é importante vocês saberem. É isso que vai fazer vocês terem resultado. Valeu, gente. Vou desligar aqui. Valeu, Instagram. Aliás, deixa eu desligar primeiro. O Instagram já vai cair. Valeu, Instagram. Fui. Beijos. Tô finalizando aqui o Instagram. Pronto. Deixa eu finalizar o YouTube. Valeu, galera. Beijos. Fui. E finalizar.